esse ano é ano de acesso, 2024, ano de acessar. Fala comigo, coisas grandes em Deus. Fala assim, nada vai me impedir. Fala assim, eu vou romper em Deus. Ai, irmãos, é muito bom, em nome de Jesus. E quando eu entrei aqui, começou o louvor, e aí a gente começou a falar assim, nessa atmosfera. Deus falou comigo assim, Wesley, está sendo gerado algo aqui nessa noite. E eu falei, Senhor, ele falou assim, eu estou gerando algo nesse ambiente, nessa noite. E eu perguntei, Deus, e aí? Ele falou assim, hoje, a palavra veio confirmando que a Esther pregou que eu ia pregar, a Jôs pregou que eu ia pregar. Eu falei, o que eu faço? Deus falou assim, Deus falou comigo, aí faz o que você veio fazer. Porque não precisava nem de eu pregar, eu só podia escolher alguém para pagar meu lanche e eu ia embora. Entendeu? Pegou a visão? Que não precisava nem de eu pregar, irmão, eu estou mais do que abençoado. Mas eu vou te dar algumas chaves, algumas instruções, para que você possa entender. Eu quero falar sobre frequência. Fala frequência. Eu vou te dar uma aula hoje sobre falar frequência. Ah, irmãos, isso é muito poderoso. Por quê? Eu estudei bastante tempo sobre isso. Acho que o ano passado todo eu tive muitos estudos sobre essa questão de frequência. Eu li alguns livros de psicologia, né? Na verdade, eu busquei na área científica e na área espiritual. E quando eu entrei aqui, Deus falou, Wesley, hoje o culto está numa frequência diferente. Se os meus filhos não entenderem isso, eles não vão sintonizar. Aí vai ter crente aqui dentro na AM. E Deus está na rádio celestial do céu. Pegou a visão, irmãos? Quem está pegando? Então você entra aqui totalmente ultrapassado, uma frequência que as pessoas talvez nem escutam tanto mais. Você entra aqui na AM e está assim, ô céus, ouvindo, o que está acontecendo? O que esse povo está falando de adorar, de louvar? Entenda, Deus está te pedindo nessa noite para que você sintonize na frequência que o culto está. O culto está numa frequência altíssima, irmão. Você não está entendendo. Tem muita presença de Deus aqui. Deus já liberou na abertura do culto, no louvor, na adoração. Deus já nos deu instrução. Deus já nos colocou, irmãos, no lugar de receber. Aleluia. Quem crê nisso? Aí eu estava aqui e falei assim, a frequência, fala comigo assim, a frequência do ambiente vai determinar como eu vou fazer e receber dentro de um culto. Irmãos, frequência é tão poderoso que quando uma pessoa te chateia, faz assim a mão, todo mundo faz assim, a mãozinha, faz assim a mãozinha, uma frente para outra, todo mundo assim. Quando você é chateado por uma pessoa, quer dizer que você desceu a frequência e entrou debaixo da chateação da pessoa. Pegou a frequência? Tem gente que está sendo roubada a vida inteira pelos filhos, numa frequência onde os filhos te perturbam, onde você sofre o tempo inteiro, onde você quer, na verdade, talvez dar mais daquilo que você pode. Entenda isso. Hoje eu vou te ensinar a falar com isso sobre frequência. Você sabia que tem uma frequência espiritual nesse lugar? Tem anjo de Deus trabalhando aqui, tem uma palavra de Deus sendo liberada, tem, em nome de Jesus, irmão, anjos, irmão, só esperando um comando seu para agir na sua casa, para agir na sua vida, para agir na sua família, para agir na sua empresa, para agir nos seus sonhos. Só está esperando você entender o culto, entender, irmãos, que tudo aqui está sendo falado aqui é profético. Uau, irmãos. Quando eu entrei, Deus falou, Wesley, o culto eu estou movendo uma frequência diferente. Se você não entender, você não vai alcançar o que eu estou entregando nessa noite. Porque, irmãos, esse culto não tem nada a ver do culto do domingo passado. Eu falei, Jesus, só está movendo diferente, tem um cheiro novo do Senhor aqui. Irmão, tem um cheiro de Deus nesse lugar, não sei se você está pegando essa visão, mas eu consegui entender, fala comigo assim, eu preciso entender a frequência do culto. Porque isso vai determinar onde eu vou chegar em Deus nesse ambiente. Quem está entendendo, irmãos? Entenda quando você está no lugar onde a frequência fala assim, está baixíssima. Tem pessoas tristes, sim ou não, irmãos? Você entra no hospital cantando, alegre, a frequência lá é alta. Contei que esse dia eu fui no Araújo, Jorge, frequência lá, misericórdia, é baixíssimo. Lá você tem que colar o sangue, pegar uns versículos bíblicos, pôr na mente, entendeu? Porque lá o negócio não é brincadeira. Para mim entrar lá, eu errei uma portaria, errei a outra, e quando eu entrei, falei, Senhor, agora a frequência aqui é baixíssima. Andando nos corredores, eu comecei a andar no corredor e falei, o sangue de Jesus tem poder comigo mesmo, né? E eu orando e andando naqueles corredor, e eu falei, Senhor, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia, meu Pai. Aí eu fui numa ala lá, mas minha mãe, onde só as pessoas que estão lá para
Por fim, né? Ir lá a frequência, irmãos. E eu batizei um homem dentro desse lugar. O que eu tive que fazer? Falar assim, subir a frequência. Entenda aí, sabe qual é o nosso maior problema? A gente enche aqui numa frequência baixa e quer continuar nela. O louvor vem para aumentar sua frequência espiritual. A adoração vem para aumentar sua frequência espiritual. E você continua essa frequência. Não estou muito bem, não. Nada está dando certo para mim. Não estou nem entendendo o que esse povo está falando. E aí, entenda, você não sobe, entenda aí, você não sobe a frequência. Quando você não sobe a frequência, você não consegue fazer aquilo que você veio para fazer. Então, o que eu tive que fazer? Fala comigo, gerir as emoções. Eu precisei gerir as minhas emoções, segurei dentro de mim e falei que nada, eu vou orar para esse homem aqui, vou batizar, e em nome de Jesus, ele vai ficar feliz depois que eu sair daqui. Dei um abraço dele, beijo. Minha mãe falou que não podia tocar, eu não sabia, eu era leigo, abracei, entendeu? Beijei ele, batizei ele com água, com um copo d'água. E hoje ele está no Senhor, né, mãe? Mãe, ele está no Senhor, né? E ele morreu. E ele morreu dia 23. Pegou a visão da frequência, irmão? Se eu tivesse os céus ouvidos, não ia alcançar o propósito. Está entendendo o mistério? Então entenda, entrar no ambiente, você tem que entrar não só no ambiente, você tem que entrar na frequência que o ambiente está. Se tem gente chorando, você tem que se perguntar, por que eu não estou chorando? Gente, será que eu sou ruim a esse ponto? Será que eu estou tão ruim desse jeito? Será que eu estou tão baqueado assim? Será que eu não consigo abrir meu coração para me sentir Deus? Será que meu coração não consegue sentir Deus? Será que os meus problemas estão tudo na frente dessa frequência, dessa presença de Deus que está, na verdade, fluindo desse lugar como um rio? Será que eu não consigo acessar isso pelas minhas dificuldades, como a pastora falou, como a Esther falou? Será que eu consigo, na verdade, entrar na igreja, mas eu não consigo entrar no culto? Meu Deus, me ajuda! O que o senhor está fazendo aqui que eu não estou entendendo? Eu preciso entender! Aí Deus falou comigo, falou, Wesley, entenda isso. Fala assim, todo mundo. Fala comigo, quer acessar o melhor. Fala assim, eu quero acessar o melhor nessa noite. Fala para você, sabe qual que é o problema do melhor? Não, fala para ele bem forte, fala com expressão, fala assim, sabe qual que é o problema do melhor? Que o melhor custa caro. E geralmente nós não quer pagar o preço. Pegou a visão, irmãos? Entenda isso, eu quero entrar no ambiente e viver uma experiência o melhor. Só que eu não quero pagar o preço. Eu não quero, talvez, entenda isso, acessar aquilo que Deus está liberando no ambiente, acessar aquilo que Deus já vem falando nas mensagens, acessar aquilo que Deus já está trazendo como instrução na palavra. Então eu consigo entender, fala comigo, entenda, fala assim, o melhor tem preço. Que geralmente, fala comigo, a gente não quer pagar. Entenda isso, irmãos. Acessar o melhor, nós precisamos, fala comigo, ter atitudes. E eu perguntei para Deus, qual que é o melhor nesse ambiente nessa noite? E Deus falou com Wesley, o melhor nesse ambiente é você entender que eu estou fluindo aqui como um rio. E rio, fala comigo, fala assim, é opcional. O louvor te deixa na beira, fala na beira. A introdução, a abertura te deixa na beira do rio. A palavra te deixa mais na beirinha, sim ou não? Fala mergulhar, pular é opção? Nossa. Então eu não posso reclamar daquilo que eu não quero acessar. Eu não posso reclamar daquilo que eu não quero viver. Eu não posso reclamar, entenda, por estar numa frequência baixa demais e não conseguir entender o que Deus está falando e o que Deus está fazendo. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então essa questão, entenda isso, as atitudes, entenda isso, elas são muito poderosas, fala comigo, dentro desse ambiente. Porque tem atitudes que nos faz acessar, fala comigo, o melhor de Deus. Fala assim para as nossas vidas. Porque, fala comigo, atitudes fala muito mais do que boas palavras. Fala assim, atitudes fala bem mais na minha vida do que, fala, boas palavras. Eu vou te entregar algumas chaves para você poder entender o que você precisa fazer para você falar assim, acessar o melhor aqui dentro dessa noite. Vai lá, Ed, a primeira frase, olha que coisa forte, primeira frase. Olha aí, ó. Se for para criticar, fala o quê? Cale-se. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Irmão, entenda isso. A crítica abaixa a sua frequência muito. Porque quem está sempre criticando, ele está sempre improdutivo.
Entenda, quando você critica o outro, ou talvez tem pessoas que só vivem se criticando. Não vai dar certo, eu não consigo, não tem como. Ela é uma crítica fiel, de assinatura de si mesma. Ou se não, entenda isso, ela só fica, fala comigo o quê? Criticando. Entenda isso, dentro desse ambiente a gente pode fazer sem saber e criticar aquilo que Deus está fazendo. Meu Deus, até quanto tempo vai durar essa adoração? Não é para sentar mais não? Será que hoje não vai ter pregação? Eu achei que alguns pensou isso. Será que esse culto, meu Deus, será que vai durar tanto esse louvor? Meu Deus, será que não pode sentar só um pouquinho? Será que tem que levantar a mão mesmo? Aí eu começo o quê? A criticar aquilo que Deus está fazendo. A criticar aquilo que Deus está operando. Pelo fato de eu não estar querendo fazer, eu começo a não. Na verdade, para mim não fazer, eu preciso ter o quê? Uma crítica na frente. O que você tem criticado que tem te impedido de fazer o que você precisa fazer? Segunda frase é: se for, como vai falar comigo, ó, se for para quê? Reclamar. O quê? Olha lá, vamos ler comigo. Se for o quê? Não, fecha o seu olho para você mesmo, fala assim: se for para me reclamar, eu preciso o quê? É dar sugestões. Irmãos, como a gente reclama, sim ou não? E como a gente não tem o quê? Sugestões. Se você tivesse um funcionário que tivesse essas 6 qualidades que eu vou estar aqui, você arrebenta se você começar a aplicar na sua empresa, na sua vida, na sua escola, na sua faculdade, na sua gestão, seja onde for, casa, família, entenda, você não tem como não viver algo profético do Senhor ainda esse mês de março. Porque nós somos ligeiros para quê? Para reclamar. Somos ou não somos? Sim ou não? E dar sugestões? Por quê? Porque quando eu dou uma sugestão, eu corro o risco de ter que executar. E aí eu prefiro não dar, é mais fácil reclamar. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Quantas reclamações tem num ambiente desse? E quantas? Poucas sugestões. As mentes aqui estão trabalhando nas reclamações. Mas você já pensou, para pensar, se você começasse a dar sugestões para você mesmo? Em coisas que precisa mudar ainda esse mês de março? Coisas que você olha e fala: Deus, essa sugestão é para mim mesmo. Já pensou você parar e fazer uma análise de você mesmo e falar assim: eu preciso dar algumas sugestões para mim mesmo. Eu preciso me olhar no espelho e falar: olha fulano, você precisa fazer isso. Você precisa parar de reclamar. Você precisa parar de fazer aquilo. E eu sugiro para você mesmo que você comece a fazer isso. Uau, irmãos. Não tem como não mudar. Terceira frase, Ed, põe lá. Olha lá, coisa forte. Olha aí. Essas 6 coisas. 3, a terceira. Se é bom para quê? Não, mas como nós é bom. Sim ou não? A gente é ligeiro para culpar os outros, sim ou não? O crente é assim: está fazendo porque está pagando. Não é assim? Nós é bom para pôr a culpa nas coisas. Sim ou não, irmãos? Não é verdade? Olha lá. Se for bom para o quê? Achar culpado. O quê? Busque o quê? Soluções, irmãos. Irmão, num culto como esse, eu tô chapado no Espírito Santo. E eu estou pensando, falei: Espírito Santo, qual que é as soluções que eu preciso buscar para mim mesmo? Porque, entendeu, eu não quero ter um ano de 2024 do mesmo jeito que foi 2023, não. Se você quer ter, fique em paz. Se você não está grilado que esse ano, fique em paz, fique tranquilo, não tem importância não. Então você está ouvindo a mensagem errada. Eu estou pregando para quem está grilado, para quem está revoltado, para quem não quer aceitar mais. Para quem falar: Deus, não dou conta, não está certo, não vai ficar desse jeito. Eu preciso viver algo novo. Entendeu? Eu preciso, Espírito Santo, que o Senhor me dê sugestões para que eu possa girar uma chave na minha vida, para que a minha vida não seja mais a mesma, a minha casa não seja a mesma. Entenda isso, os meus móveis não sejam os mesmos, as minhas falas não sejam as mesmas, os meus pensamentos não sejam os mesmos. Espírito Santo, acessa nessa noite a minha mente, me ensina a buscar o quê? Soluções. Tiver um povo difícil para buscar soluções, está aqui dentro. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quem está comigo? Essa palavra, na verdade, ela nem corre do nosso meio. Não é verdade? Quantas coisas que você está esperando Deus fazer e Deus está falando: busca uma solução aí na terra, meu querido. Você está buscando errado. Você está perdendo tempo. Entenda isso, irmãos.
Nós ficamos perdendo tempo que a gente não busca soluções, irmãos. Entenda isso, tem coisas que a gente precisa o quê? Buscar, fala comigo. Soluções. As coisas que você melhorou na sua vida foi porque você buscou o quê? Uma solução. E a gente fica esperando coisas que, na verdade, Deus não vai fazer. Infelizmente, fala comigo, perca de tempo. Fala comigo nessa noite. O melhor está envolvido. Eu entender que eu preciso, segunda-feira, buscar algumas soluções. Tem gente aqui que está com tanta coisa estragada lá na casa e não arruma porque não busca uma solução. A mulher já falou, faz isso, homem, faz isso. Eu estou com os B.O., sei você. Não busca uma solução, irmão. E a varoa está grilada. E vice-versa, viu? Porque tem coisa também que está para o outro lado, sim ou não, irmãos? Não é verdade? Você só fica reclamando, mas não busca uma solução, irmão. Você pega essa palavra aqui, você vai sair daqui envenenado, como eu estou. E eu falei, Jesus, é mesmo, tem muita reclamação porque eu não estou buscando solução. Aí eu fico escutando na minha cabeça porque eu não busco. Vai ser bobo assim lá no meio do meio, irmão. Sim ou não, irmãos? Tem coisa lá na sua casa que está parada, você está perdendo dinheiro porque você não buscou uma solução. Você não está agregando valor às coisas porque você não buscou uma solução. Tem acesso lá dentro da sua casa e você não entendeu e não buscou uma solução. Você não agregou valor naquilo e entenda. Se você não agrega valor naquilo, infelizmente é tempo perdido lá dentro da sua casa. Coisa que está perdida, coisa que está acumulada, coisa que está lá, irmãos. Só, entenda isso, roubando energia do ambiente. Pra você poder entender. De uma maneira bem clara. Não é nem tirando a presença, está te consumindo de coisas que você ainda não buscou solução. Que você está vivendo, que não era para você estar vivendo, porque você não buscou uma solução. Nessa semana, se você buscar uma solução, sua vida já não vai ser a mesma no mês de março. Quem está pegando, irmãos? Porque não dá para esperar aquilo que eu tenho que fazer, esperar Deus fazer, sim ou não, irmãos? Não dá, irmãos. Entenda isso, olha a quarta frase. Hoje acho que não vai dar nem para pregar. Vai lá, a quarta frase. Se for para o quê? Fazer? Cara, aqui pegou. Sim ou não? Como a gente gosta de se fazer de quê? De vítima, irmão. Faça-se de quê? Irmão, quem já viu a frase, nós temos que confundir o inimigo? Quem já ouviu a frase, irmão? Você começar a liberar uma palavra e falar assim, eu preciso confundir quem? O inimigo, irmãos. Você vai ficar se fazendo só de quê? De vítima? Eu sou uma casa, o sistema, nada dá certo, tem que ter uma vez, 2, 5, 6, nada dá. Você vai ficar só se fazendo de vítima? Irmãos, é mais fácil fazer de quê? Porque a Bíblia te fala, irmãos, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Olha a quinta frase, irmãos. Se for para o quê? Para você não escutar muito estranho. Uma que pancada, hein, irmãos? Se você aplicar só isso aqui. Eu que eu tenho bem mais. Eu tenho umas bombas aqui ainda. Isso aqui é só uma metralhadora. Ainda tem umas bombas que vai vir. Umas frases mais cabulosas ainda. Se for para justificar seus erros, o quê? Nem entre detalhes. Porque a gente é bom para justificar nossos erros, sim ou não? Foi por isso. Foi por isso. Irmão, tem coisa que o Satanás leva, mas não foi ele não, viu? É nós mesmo. Quem está entendendo o mistério? Tem coisa que a gente fala, não, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Não, irmão, não é o diabo, não. O diabo, nessa aí ele está liso, nessa parada. É nós mesmo. Tem hora que o diabo reda e fala, nossa, Deus, nem eu pensei que ia. Podia tramar desse jeito. Sim ou não, irmão? Porque tem hora que é o diabo do homem mesmo. Não é o diabo, não, é o diabo do homem. Sim ou não, irmãos? E a gente ama o quê? Fala comigo. Olha lá, o quê? O quê? Os erros. Irmãos, se nós assumir nossos erros, nós resolvemos 90% dos nossos problemas. Se você assumir que você é consumista mesmo e parar, se você assumir que você precisa fazer um curso para você gerir melhor a sua vida financeira, para você gerir melhor a sua vida espiritual, para você gerir melhor a sua vida profissional, só de você assumir um erro, eu sou um fracasso na finança. Se você assumir isso aí, você arrebenta. Fala, eu preciso buscar um conhecimento nas finanças, porque nessa área eu já estourei o cartão 5 vezes.
Eu sou um veneno com o cartão. Eu não posso ter cartão. Eu sou uma pessoa que eu não tenho como lidar com cartão de crédito. Então eu preciso de um tempo para me poder gerir as minhas emoções nisso, porque eu amo barulhinho, eu amo comprar. Só que a fatura chega, eu desespero. Não tem como pagar. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Se nós só aprender isso, irmãos, só assumir, fala nossos erros, irmãos. Porque a gente é difícil falar assim, duro de aceitar erro, sim ou não? Sim ou não, irmão? O Adão falou o quê? Ele assumiu de primeira? O que ele falou? Falou, Adão, o que aconteceu aí? Ele falou o quê? Por que você se escondeu? O que ele fala? Por que você viu que você estava nu? Ele falou o quê? Foi quem? E a mulher falou, fui eu mesmo, eu fiquei encantada com a cobra, e Deus disse, eu fiquei desejado, e a culpa é minha mesmo, Adão não tem nada a ver, não. Foi assim? A mulher fez o quê? Tacou em quem? Nós os nossos erros. E quem não assume erro, não haverá de maneira nenhuma crescimento. Provérbios 28, 13. Aquele que confessa as tuas transgressões e deixa, alcançará misericórdia. Acho que é isso mesmo, né, Ed? Provérbios 28, 13, acho que é isso mesmo. Olha lá, quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem confessa, e o quê? É porque tem que abandonar, viu, irmão? E o quê? Essa versão é a versão de hoje, o outro essa aí é a normal. Quem compra as suas transgressões nunca prosperará, mas o que? As confessa e deixa, alcançará o quê? Aí a gente fica falando, por que eu não prospero? Por quê? Porque eu não assumo, fala meus B.O. Pegou a visão, irmão? Não tem nada a ver com o diabo, é porque eu não reconheço minhas dificuldades. Então entenda, não há prosperidade porque eu não reconheço aquilo que na verdade eu preciso reconhecer. Pegou a visão? Quem está pegando, irmãos? É tão simples de entender, irmãos. A gente fica buscando algo, talvez, miraculoso, sendo que é só assumir os erros. Tem gente que, infelizmente, vai viver só os resultados dos erros que não assumem. A vida toda. Você vai olhar e vai ver a vida passar. E quando chegar no céu vai ser uma perca de tempo. Deus fala, era para você ter vivido isso aqui, mas você não quis assumir alguns erros. E você teve uma vida dura na terra. Por rebeldia sua. Você teve uma vida dura na terra. Por falta de instrução sua. Você teve uma vida dura na terra. Por falta de sabedoria. Por falta de inteligência. Irmão, Deus nos deu uma fé inteligente. Essa casa é uma casa de inteligente. Eu estou pregando para gente inteligente. Eu estou pregando para gente que está entendendo o que eu estou falando, irmãos. Você pode até não querer fazer, mas se é inteligente para entender, você é assim. Porque na Refrigério só tem gente inteligente. A última frase tem outra, tem, Ed? Se for o quê? Tem outra lá, ó. Se for o quê? Para. Ficou ruim, ficou, irmão? Sim ou não? Essa aqui eu falei, porque tem hora que a gente quer julgar e a gente põe um cisco no nosso olho, sim ou não? Não, a gente põe o quê? Uma trava no nosso olho e enxerga um cisquinho pequenininho no olho do irmão, não é assim que a gente faz? Ah, fulano tá vendo? Tá passando, e a trava tá aqui, ó. E você tentando, só na vesguinha da trava, enxergando o cisco no olho do outro. E Jesus fala, tira a trava do olho do seu olho primeiro. Olha para você primeiro, para depois você caçar o cisto no olho do seu irmão. Entendeu? Porque tem gente que gosta de dar palpite em tudo, está sofrendo, passando a luta, está lá conversando fiado. Está passando um veneno na casa, está lá querendo resolver a vida dos outros. Me ajuda, irmãos. Nós precisamos ser inteligentes. Naquilo que é a sua dificuldade, aprenda a ouvir, a entender. Nós precisamos ser inteligentes. Está passando uma luta, está falando do filho dos outros. Pode pregar mesmo? É aqui o endereço? Se vocês quiserem, eu já vou embora. Não tem importância não. Vocês vão exportar mesmo? Domingo passado eu achei que ninguém ia voltar. Mas Deus teve misericórdia de mim, eu até orei para vocês voltar. Eu orei para Jesus leva o povo de volta. Tem gente, irmãos, que infelizmente, se for para julgar, o quê? Julgo por quê? Irmãos, isso é muito sério. Se você entender, sua vida vai mudar, irmãos.
Irmão, tem gente que infelizmente, irmãos, a atitude dele está pior que a do outro e ele está lá falando. Sim ou não, irmãos? Irmão, na refrigério a gente precisa aprender isso, irmãos. A gente precisa aprender a cuidar da nossa vida. Nós precisamos aprender só a cuidar da nossa vida. Só isso, você só tem essa função na terra. Cuidar da sua vida. Pegou a visão, irmão? Pegou a visão? Se você aprender isso, você vai arrebentar. Só cuidando da sua vida. Porque toda vez que você entra na vida do outro, você se lasca. Sim ou não, irmão? Estou ensinando isso aqui tem tempo. Eu li um livro 3 vezes o ano passado, do Augusto Cury, Aprendendo a Gerir Suas Emoções. Acho que foi o melhor livro que eu li na minha vida. Eu já li mais de 400 e poucos livros. Foi o melhor livro que eu já li na minha vida. Eu li, a Letícia está lendo, falou, pai do céu, aquele trem, eu estou louco com aquelas coisas. Eu falei, minha filha, aquele trem lá é cabuloso. E ele te ensina a gerir algumas coisas, que a gente fica querendo ser espiritual demais. Sendo que a gente tem que ser realista demais. Para entender que a gente precisa, na verdade, é ser realista para entender que não é no espiritual, é no natural. Porque você passa o ano inteiro buscando por uma coisa espiritual que era natural. Eu falei, eu não suporto isso mais. Pensou um ano inteiro perdido, buscando algo que Deus não vai fazer, e eu estou insistindo, pondo Deus na parede como um garçom que tem que me obedecer, um garçom que tem que me abençoar. A Bíblia não garantiu riqueza para ninguém, irmãos. Você ficar rico, não, a Bíblia garantiu que você vai ficar próspero. Riqueza é dom de Deus, tem gente que já nasce com ela, mas a única coisa que ele tem é só dinheiro. Pegou a visão, irmãos? Agora, ser próspero, você pode ser rico e ser próspero, ou você pode só ter dinheiro, ser só rico. Acho que ser só rico é meio triste. Pegou a visão, irmãos? É bom você ser próspero e ser rico. Aí você ser generoso. Eu disse uma frase esse dia que ela marcou a minha vida. A gratidão é o quê? Um imã que atrai a generosidade. Pegou a visão, irmãos? Esse dia eu me perguntei, para que eu quero ser rico? Eu arrumei um tanto de argumento. Quem já quis ser rico? Só o pastor? Confessa sua obra, irmão. Você nunca quis ser rico, não? Não é possível, gente. Eu já quis ser rico. Já pelejei para ficar rico. Acho que eu quebrei. Acho que foi 2 vezes ou foi 3 querendo ficar rico. E esse dia eu fiquei pensando, Deus, eu precisava ser rico. Ele falou assim, é sério? Eu falei, eu queria ser rico. Ele falou assim, mas qual que é o propósito de você ser rico? Eu fiquei na minha mente, falei, rapaz, conversar com Deus não é brincadeira. Sim ou não? Porque ele faz pergunta que ele te desmonta. Sim ou não, irmãos? Ele é 2 perguntas, ele acha o seu propósito dentro do seu coração, lá na veia mais fininha, que só a tomografia mais, na verdade, mais clara pode achar. E aí ele me fez 2 perguntas. E eu falei, Jesus, isso não é brincadeira não, né? Na verdade, eu queria ser só próximo, porque é melhor, né, Jesus? Ele falou assim, acho que é melhor, né? Ter uma casa no condomínio fechado, ter uma casa boa, viajar 2 vezes no ano, que você, né? Bom, não tá bom não. Casa boa, ter um bom carro, ter um dinheiro, ver os filhos das minhas filhas, né? Ver os meus netos, né? Correr atrás deles. Entendeu? Eu falei assim, sabe, ser próximo não está melhor, não? Eu falei, Jesus, condomínio eu vou escolher, né? Já escolhi o condomínio, né? O carro tem que ser da época, né? Porque uns vai ficando ultrapassado, o carro é bom da época. E sempre tem uma grana para a gente poder viajar 2 vezes no ano. E ele falou assim, ficou melhor, não foi? Ficou melhor, eu já fiquei até mais em paz. Aí eu pensei, qual que é o nível de riqueza que você quer? É um nível de riqueza que você se perde? E eu falei, Jesus, eu preciso analisar isso. Porque tem gente que quer uma coisa e pelo fato dele querer aquilo, ele se perde na caminhada. Ele olha para aquilo e na caminhada ele se desvia do propósito. Ele acha que ele está indo para o propósito da riqueza, mas ele está indo para o propósito da falência. Moral, espiritual, física, familiar, envolve muita coisa, irmãos. Pastor, então você não é a favor de ficar rico? Irmãos, eu sou super a favor de você ficar rico e me chamar para ir na fazenda. Ver você matar os bois, nós fritar as carnes de lata. Nossa, sou super a favor, irmão. Você ficar rico, eu quero que vocês tudo fiquem ricos. Entendeu? Sei que Deus falou comigo, então se Deus cobrou de mim, eu não posso cobrar. Eu quero é que vocês tudo fiquem ricos. Entendeu? Vocês me chamam lá para ir lá na aldeia do Vale, me ver aqueles lagos, tem academia, tem umas padarias boas lá dentro, entendeu? Isso aí, irmão. Ei, irmão, pastor, vamos lá comer lá na aldeia do Vale. Vamos, nossa, Deus prosperou o irmão. Hoje está morando lá na aldeia do Vale, olha que benção. Quero que vocês enriquecem, irmãos. Mas entenda, a riqueza primeira não está aqui, está aqui, ó. Você precisa enriquecer aqui, ó, com entendimento. Porque se você enriquecer só aqui, fala comigo, vai dar B.O. Fala para o seu irmão, vai dar B.O. Então, gravou as frases aí para esse ano? Só para acessar, fala assim, o bom, senhora, pegou aí?
Isso, a generosidade é o imã que atrai a prosperidade. Pegou isso aí? E tem hora que os crentes é o imã contrário. Vocês lembram, né? Pode ser o imã contrário que vai falar assim, vai dar B.O. Então fala para o seu irmão assim, atitudes. Fala assim, para acessar o melhor aqui dentro. Uma primeira pessoa que eu peguei e fala assim, foi a Maria. Fala assim, ela acessou o melhor. Fala assim, a boa parte. Aí eu entendi qual é a boa parte que ela acessa. Porque entenda, ela recebe Jesus na sua casa, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Você entrou aqui querendo receber quem? Na onde? Na onde? Na onde? Na sua casa. Sabe qual é o maior perigo da gente receber Jesus na nossa casa? É que Jesus, ele fala assim, imprevisível. Tem hora que você acha que ele vai fazer uma coisa, ele faz outra. Sim ou não, irmão? Não é verdade? Não é? Quando ele entra em uma casa, você acha que ele vai fazer uma coisa, ele faz outra. E aqui o texto é tão interessante que ela acessou, fala comigo, o melhor de Jesus naquela casa. Naquele dia ela fazia o quê? Fala nada. Só sentar aos pés e ficar olhando para ele. E a palavra entrando. Só isso. Pastor, é simples assim? É simples assim. Tem dia que você vai acessar o melhor de Deus só assim. Você olhar e Deus vai começar a falar com você e de repente vem a Marta para provar que você estava no melhor de Deus. Porque Deus sempre vai ter uma Marta para provar que você acessou o melhor. Não sei se você entendeu, vou falar de novo. Deus sempre vai ter uma Marta para provar que você acessou o melhor de Deus. Porque a Marta vai cobrar, sim ou não? Senhor, você não se importa que a Maria está aí, não veio me ajudar? Sim ou não, irmãos? E ele fala assim, Marta, deixa eu te falar, ela ficou com a melhor parte. Você consegue entender que aquela melhor parte passou? Consegue entender ou não? Fala para você, irmão, a melhor parte tem tempo. Ela não dura o tempo todo. Ela acessou a melhor parte, quando a Marta veio e cobrou, já não tinha a melhor parte. Porque ali ia servir o almoço, aquele ambiente ia mudar, sim ou não? O Jesus estava ensinando, o ambiente, as pessoas comendo, vai dar para ficar o mesmo ambiente? Sim ou não? Eu entrego uma marmita para cada um aqui, vai ser o mesmo ambiente? Vai ser o mesmo ambiente? Cada um fica com uma marmitona, com churrasco, sim ou não? Frango assado, maionese, macarronada, cada um pega a comidinha aqui e vai comer. Vai ser o mesmo ambiente? Entenda, irmãos, o nosso maior problema é esse. Quando o ambiente muda, a gente não entra na frequência. Já tinha mudado. E a Marta não percebeu. Ela abriu a porta e nem percebeu. A Maria já tinha pegado a melhor. O culto sempre tem uma melhor parte. Não sei se você pegou, não sei se você pegou. Deus, eu quero acessar essa melhor parte. Eu quero que o Senhor fale de mim. O Wesley acessou a melhor parte. Uau, você consegue falar seu nome aí? E falar que acessou a melhor parte? Irmãos. Quem pegou isso, irmãos? Para viver o melhor, viaja nisso aqui. Lucas, 21, primeiro. Isso aqui para mim é o mais forte. Fala assim, a viúva. Que semeou quantas moedas? Quantas? Quantas? Fala assim, ela acessou o melhor. Fala assim, usando uma fé que entrega tudo. Você sabia que no culto, para acessar o melhor, precisa agir nessa fé que entrega? O tudo dela era quanto? Era quanto o tudo dela? Talvez o tudo de alguém aqui é 10 reais. Talvez o tudo aqui é 100, talvez é 50. Talvez é 2 reais, talvez é 5. Não importa, entenda. Talvez é só uma entrega do coração. Entenda, nós não entramos ali disposto a entregar tudo. A dar tudo da gente. Pegou a visão, irmãos? Pegou a visão, sim ou não? Nós precisamos entrar ali e falar, Deus, hoje eu vim para entregar tudo. Olha o texto. Olhando ele, viu quem? Quem que ele viu? E as suas ofertas. Fala, rico também é oferta. Tá vendo? Por isso que eu quero que você fique rico. Pegou a visão, irmão? Rico também? Oferta, irmão. Na onde? No gasofilar, sim ou não? Aí vai, olha no 2, você vê. E viu também uma quem? E depois, e disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que? Não foi só que um, não, foi que? Olha o 4, o que diz o 4? Porque todos, daqueles, deitaram. Todo o sustento que?
Entenda, tem hora nesse ambiente, para você viver o melhor, Jesus precisa te ver entregando seu tudo. Nossa, Deus, que chave, irmãos. Cara, Deus foi no meu espírito, eu falei, Jesus, é verdade. Ela só foi vista porque entregou tudo. Tem hora que nesse ambiente você quer ser visto pela sua dor, pela sua dificuldade, pela sua necessidade, pelo perrengue que você está passando, pela tribulação que você está enfrentando. E Deus está falando, eu não vou te ver por isso. Eu quero te encontrar aqui entregando tudo. A Bíblia vai dizer que ela era uma pobre, mas foi vista no culto entregando tudo. E o tudo dela não pôde ser comparado com, na verdade, com todos que tinha semeado daquilo que estava sobrando. O que você quer dizer com isso, pastor? Tem hora que nós vem no culto só para entregar o que está sobrando. Fala para o seu irmão, tem hora que você vem no culto só para entregar o que está sobrando. E Jesus está vendo. Porque para mim, eu não estou vendo nada, mas Jesus está vendo. Quem está entendendo, irmãos? E eu falei, Jesus, quanto culto a gente faz só entregando o que está sobrando? Estou falando de dinheiro agora não. Estou falando do nosso comportamento aqui dentro. Nós só queremos entregar o que está sobrando. E ainda fica assim, nossa, eu dei, olha para você ver, entreguei. O povo aqui estava lançando copo de ouro, não estava? Pedras, dinheiro, sim ou não? Jesus chamou a atenção? Entenda, você chama a atenção de Jesus para olhar para você quando você entrega tudo. Ela deu tudo, o seu sustento, ela entregou o seu melhor. Entenda, irmãos, para acessar o melhor de Deus nesse ambiente, nós precisamos usar uma fé que entrega. E que entrega tudo, irmãos. Uau, irmãos. Quem consegue alcançar isso, irmãos? Quem consegue receber isso de Deus? Eu entendo que esse ambiente está pedindo nessa noite que você entregue tudo. Eu sei, irmãos, que tem uma presença de Deus hoje nos direcionando nesse ambiente de maneira tremenda. E ela, quando ela entrega, ela mexe com o nosso entendimento, porque era um momento do culto. Quem está entendendo, irmãos? Talvez a gente entre aqui e nem entende o momento do culto. Esse momento aqui foi o momento que ela semeou tudo, Jesus viu ela. Alguém mais viu ela? Hã? Os discípulos viu ela? As outras pessoas viu ela? Não. O que você quer dizer com isso, pastor? Que tem hora aqui que a gente entra querendo que todo mundo veja a nossa dor. Só que tudo que você precisa é que Deus veja a sua dor. Só Deus precisa ver a sua dor. Só Deus precisa ver você entregando tudo e mais ninguém. Pegou a visão, irmão? Isso é crente inteligente. Isso é gestão da emoção de gente inteligente. Entendeu o mistério, irmãos? Jesus mencionou ela irmão, ela entra na Bíblia e todo mundo vai pregar dela até ele voltar. Ela entregou tudo e foi vista. Tem hora que a gente entra aqui só querendo que as pessoas vejam a nossa dor e a gente quer se justificar, se vitimizar, todas aquelas frases, irmão, o culto está acontecendo na verdade no contexto daquilo que eu já liberei ali. Entenda isso, irmãos. Nós precisamos falar comigo, mudar isso. Fala comigo, eu não vou entrar aqui mais. Querendo mostrar minha dor. Fala assim, eu vou entrar aqui. Querendo mostrar a entrega do meu coração. Ah, irmãos, isso é poderoso, irmão. Não tem como isso não mudar algo dentro de nós, irmão. Irmão, se você aplicar uma palavra dessa, não tem como. É muita instrução, irmãos. Fala assim, a mulher na beira do poço. Para mim, no culto, para ela viver o melhor, isso aqui é para mim a melhor parte. Porque essa mulher na beira do poço, em João 4, a Bíblia vai dizer que Jesus fala que acessou ela, fala assim, acessou ela. Com uma pergunta. Gente inteligente faz pergunta nesse ambiente. Gente inteligente nesse ambiente faz pergunta. Começa a se fazer pergunta e fazer pergunta para o eterno aqui dentro. Jesus fez uma pergunta. Essa mulher experimentou o melhor de Jesus na área da transformação. Não, vamos de novo. Ela experimentou o quê? De Jesus na área, fala comigo, da
Fala assim, transformação. Fala comigo, mas teve um preço. Porque o melhor tem preço, sim ou não? Sim ou não, mano? Sim ou não? Mas teve o quê? Um preço. Fala comigo, um preço moral. Um preço, fala comigo, de se expor. É tudo aquilo que a gente não quer fazer. Ninguém quer se expor. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Estou falando para o outro, não, estou falando para Deus mesmo. Passou daqui, vai lá, ora para o seu coração. A pessoa está assim, nem... Se eu orar, isso aqui vai ficar muito ruim. Ninguém quer se expor nem para Deus. Coisa que Deus não sabe. Aquilo que Deus, na verdade, já sabe, Ele quer ouvir da sua boca a confissão. Porque quando você confessa, Ele libera a palavra. Pegou a visão, irmão? Enquanto eu fico guardando, retendo para mim, vai dando errado. Quando eu abro a boca e confesso, Deus fala, acabei de pegar, vou resolver sua causa. Vou resolver seu problema. Você está confessando, né? Para mim, eu vou te resolver. A Bíblia fala para a gente humilhar para quem? Para os outros? Debaixo do quê? É para a gente o quê? Se humilhar. Mas se você não dá conta de se humilhar para Deus, que vai te ajudar, quanto mais para os outros. Aí os outros te humilham, porque é diferente. Você ser humilhado e se... Tem gente que está sendo humilhado pelo fato de não querer se humilhar na presença do Senhor. Ficou ruim agora, não foi, irmão? Ficou? Sim ou não? Tem gente que está sendo humilhado porque não quer se humilhar na presença do Senhor. Em várias áreas. Eu podia falar várias aqui. Mas olha que coisa forte. Fala comigo, ela experimentou. O melhor da transformação. Irmão, esse ano nós estamos vivendo uma metanoia. Transformação total. Sim ou não? O melhor da transformação de Jesus. Eu creio nisso. Quem crê nisso, irmão? Mas fala para o seu irmão, teve um preço. Agora fala bem forte assim, qual é o melhor que você... Fala comigo, qual é o melhor que você... quer acessar. Eu te dei 3 exemplos, porque não existe melhor sem, fala comigo, abrir mão de alguma coisa. Sim ou não, irmãos? Existe um texto na Bíblia, Ed, que está lá em Samuel. Abre lá, por favor. Esse versículo aqui é um versículo só. Hoje já é 9 horas, não entendi mais nada, mas é 9 horas. Vamos lá. Vai dar certo. Fala assim, irmão, vai dar certo. Um versículo que vai falar comigo, explicar a frequência. Fala assim, frequência. Agora eu vou te colocar num lugar onde a frequência fala baixa. Você chega com a frequência alta. Fala assim, eu chego com a frequência alta. Entende, irmão? Isso aqui fala comigo. Fala assim, é fazer network. Fala assim, network. Chegar com a frequência lá em cima. Você agregar valor naquilo que você foi mandado fazer. Pegou a visão, sim ou não? Você agrega valor nisso. Entenda isso. A frequência do lugar era cabulosa de baixa. Ele chega na frequência altíssima. É Davi e Eliabe conversando, os dois irmãos. Pegou aí? Quem está pegando? Quem está pegando? Olha lá, abre aí, Ed, por favor. 1 Samuel 17, 28. Olha a conversa primeiro. Olha só para você poder entender. Olha como que estava. Ó. E ouvindo quem? Irmão de quem? Fala Davi. Mais o quê? Falar aquelas o quê? Aqueles homens. Acerca de quê? Ah, você está lendo. Então, ó. Acendeu o quê? Contra quem? E disse: por que desci? Quem deixasse aquelas poucas, o quê? Ovelhas, na onde? No deserto. As ovelhas estavam na onde? Ele saiu da onde para ir na guerra? Isso é muito bom você pegar isso. As ovelhas estavam na onde? É, tem muita ovelha na onde? Vamos de novo, as ovelhas estavam na onde? No deserto. Onde você deixou aquelas poucas ovelhas? Na onde? Deserto. Bem conheça a sua o quê? Presunção. E a maldade do quê? Que desejo para ver a peleja. Uma coisa que Davi não era presunçoso. Está ligado a ser soberbo, ser orgulhoso. Davi não tinha nada disso. Pegou a visão? Mas entenda, toda vez que você encontrar uma pessoa perto da sua vitória, você vai encontrar gente com frequência baixa, para te deixar desfocar e não deixar acessar aquilo que Deus tem para a sua vida. Davi tinha, fala comigo, uma missão. Debaixo de uma instrução do seu pai. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quando ele chega na guerra, a Bíblia vai dizer... Tinha 40 dias. Fala 40 dias. Que Golias estava gritando. Olha o 23. Ó, estando ele ainda falando com eles, eis que via subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era o quê? O filisteu de onde? Falou conforme aquelas palavras. E Davi, o quê?
Porém, todos os homens de Israel, vendo que o homem o quê? Fugia. E o quê? Você entendeu como é que estava a frequência do ambiente? 40 dias, ninguém com coragem, todo mundo com medo. Chegou Davi o quê? Debaixo de uma missão para levar queijo que seu pai mandou, ver como é que estavam seus irmãos. Entenda, irmãos, Eliabe fez de tudo para tirar Davi do propósito. Acusou daquilo que ele não era, não queria deixar, na verdade, ele nem ouviu o que o gigante estava falando. Por quê? Ele sabia que Davi era matador de urso e era matador de leão. O diabo sabe que você já matou urso, que você já matou leão. E que esse gigante que está na sua frente também vai cair. Ah, não, irmãos, ah, não. É profético, igreja. Você já matou urso, você já matou leão, e esse gigante que está na sua frente vai cair. Aí ele lança os Eliabe, fala assim, os Eliabe está sempre no nosso caminho, para te tentar tirar do propósito. Não deixar você acessar aquilo que Deus tem para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para a sua empresa, para o seu chamado, para os seus sonhos, para os seus objetivos, aquilo que Deus tem para você. Aí ele entra, acusando Davi. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Quem crê nisso, irmãos? Olha o versículo, de 31. Fala assim, Davi vai se posicionar. Ouvindo as palavras que Davi havia o quê? Anunciaram a quem? Porque quando ele falou, naquela frequência de falar assim, enfrentar. Sabe a nossa maior dificuldade? A nossa frequência é sempre de fugir, nunca de enfrentar. Quando ele chegou num ambiente onde todo mundo estava com medo, quem tinha coragem reinava. Vamos de novo? Em terra onde todo mundo está com medo, quem tem coragem reina. Quem está pegando a visão, irmão? Toda crise gera dor, e toda dor, entenda isso, precisa de uma solução. Quem resolve dor na crise, arrebenta. Todo dia a internet está cheia de dor e cheia de gente resolvendo dor dos outros. Porque quem está resolvendo o problema dos outros, ele nunca vai ficar sem ser próspero. Pegou a visão, irmãos? Quem está entendendo o mistério? Quando ele se posiciona no ambiente, a frequência era tão alta, que as pessoas olhou para ele e falou assim, gente do céu, nós precisamos levar esse menino lá no rei, ele mudou o ambiente. Todo mundo estava com medo, todo mundo ficou com coragem, achamos o guerreiro, está aqui o menino, leva diante de Saúl, diante de quem? Entenda, irmãos, era 40 dias todo mundo gritando a mesma coisa. Golias gritando, tem um homem aí não para me enfrentar, não precisa de guerrear. Entenda, Davi chegou, mudou todo. Você precisa ser essa pessoa, irmãos, que anda nessa presença, de mudar o ambiente onde você chega, de, entendeu? De entrar no ambiente, entendeu? E mudar a história do ambiente, irmão. Está falando que está dando errado, você fala, vai dar certo. Que está entendendo o mistério, irmãos? De repente ele já falou, olha, o rei falou que vai pagar imposto, e a filha vai ser dada, e você vai passar da noite para o dia a ser parente do rei. Olha a frequência, irmãos. Eles estavam tanto com medo que eles não conseguiam enxergar a oportunidade, porque o ambiente era de medo. Talvez você está vivendo um ambiente onde você não consegue enxergar aquilo que Deus já liberou para você. Você não consegue enxergar aquilo que Deus já deu. A promessa era para qualquer guerreiro, sim ou não? Sim ou não, irmão? Vamos de novo, a promessa era para qualquer um guerreiro, sim ou não? Mas na frequência de guerreiro era de quem? Quem estava? Então entende, irmãos. Se você é um guerreiro na frequência errada, você não vai acessar. Pegou a visão? Se você é um guerreiro na frequência errada, você não vai acessar. Você vai ficar aí vivendo essa mesma coisa, porque você não está acessando. Pegou a visão, sim ou não? Quem está comigo, irmão? Fala para o seu irmão, quando você se posiciona, alguém vai ouvir, olhar, e você não vai passar despercebido. Sim ou não, irmãos? Sabe por que Davi acessou esse gigante? Pergunta para mim. Porque ele reconheceu que já tinha matado leão e urso. A nossa maior dificuldade é que a gente esquece dos milagres que a gente já viveu. E talvez você está enfrentando um bem menorzinho, está aí apanhando um ratinho. Já matou um leão, está correndo um rato hoje. Já matou um urso, foge de uma barata hoje. Você é guerreiro. Você é guerreira. Não deixe o Eliabe te enganar.
Você veio na batalha, foi para vencer, irmão. Você não veio nessa batalha para ser humilhado, você veio nessa batalha para vencer. Deus nos levantou na refrigério para a gente vencer. Fala para o seu irmão, Eliabe não vai me enganar. Não estou grilado com esses Eliabe, viu? Fala para o seu irmão, Eliabe, fica esperto. Fala, irmão, me ajuda. Fala, Eliabe, fica esperto. Sim ou não, irmãos? Eu já aprendi a identificar, falar assim, o Eliabe. Todo mundo vai ter um Eliabe, você precisa aprender a identificar. Em áreas da sua vida. Pegou a visão, irmãos? Porque gente para te desmotivar e mostrar seus defeitos, que você nem tem um tanto assim de Eliabe. Sim ou não, irmãos? Quem está entendendo o mistério, sim ou não? Quem pegou? Eu já estou encerrando. Quem está comigo? Olha o versículo 40. Vamos pular. Versículo 40. Olha o que diz o texto. Quem está comigo? Tomou o quê? Na onde? Na mão. Escolheu o quê? 5 pedras. Pôs na onde? De quê? E lançou o quê? Da sua o quê? Pega a visão, fala para o seu irmão, pega essa visão agora. Olha essa chave, só para você poder entender. Davi foi na guerra de que jeito? Fala comigo. Só cafunda. Mas não tinha? Fala pedra. Sabe qual que é o maior erro do culto? Você está cafunda, mas não busca pedra. Uau. Tem gente demais saindo aqui só cafunda e sem as pedras. Vem nos cultos, cafunda, fica galudinho, cafunda, rodando sem pedra. Entendi, mas não aplicou. Entendeu, mas não fez, não tem pedra. Entendeu, mas não praticou, não tem pedra. E sai alegrinho, cafunda, sem pedra. Vai acertar ninguém, irmão. Você seguir essas instruções aqui, o diabo vai ficar grilado com você. Falei, Jesus, eu não posso andar sem pedra. Eu preciso ter pedra. Quem está pegando a visão? Eu não vou ficar andando sem pedra. Quem entendeu? Quem entendeu? Sim ou não, irmão? Olha que coisa forte. Eu creio nisso. Ele pegou quantas pedras? Quantas? Gigante era quantos? Fala quantos? Quantos? Por que 5 pedras? Você não sabe os gigantes que você vai enfrentar na sua vida. Você tem que estar sempre municiado. Pegou? Davi matou 5 gigantes no decorrer da sua caminhada. Eu já preguei aqui sobre os 5 gigantes que ele matou. Tem gente que contenta com muito pouco, irmão. A coisa como é que dá certo, ele abre a boca para todo mundo. Comecei a fazer isso, estou arrebentando. Pois é, acabou de dar errado. Você só tinha uma pedra? Pegou a visão? Conversa demais. Ah, eu vou fazer isso, só tinha uma pedra. Já soltou ela e todo mundo... Pegou no forte, não tinha mais nenhuma. Porque contenta com muito pouco. Pega só uma e pronto. Davi foi um homem temido. Era um gigante, pegou 5. Ele não tinha medo de errar, não, irmão. Davi acertava um fio de cabelo, irmãos, com aquela funda dele. Ele mirou bem na testa e foi lá que acertou. Quem está entendendo, irmãos? Fala comigo, eu preciso ser prevenido. Irmão, você tem que ter pedra no seu alforje, lá para sua casa. Pegou a visão? Quando o inimigo vê, senta a pedra. Quem está entendendo, irmãos? Aí você vem para o culto, só cafunda, fica rodando achando que está tudo certo. Vai embora, não aplica nada, não faz nada, só cafundinha, alegrinho. Não vai mudar, fala nada na minha vida. Sim ou não, irmão? Olha o 42, quem está comigo? Estou encerrando. 42. Olhando o Filisteu para quem? Desprezou quem? Agora pega a visão. Davi chega na guerra, se municia, sim ou não? Ele encontra Eliabe para tirar ele da frequência, sim ou não? De guerreiro, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Agora quem está nessa mesma frequência? Fala, Golias. Entenda isso, irmãos. Quando ele olhou para ele, uma das coisas que ele fez, sabe qual foi? Ele viu 5 coisas. Olha o que ele viu em Davi. Primeiro, não, 3 coisas, vou falar só. Davi, fala comigo, era moço e jovem. Fala, Davi era ruivo. Fala, Davi era bonito.
de semblante, e não tinha aparência de guerreiro. Fala assim, por último, ele ameaçou Davi. Ele fez a mesma coisa que Eliabe fez, só que agora num nível mais sério. Se você não barrar o Eliabe, você vai se perder no gigante. Pegou a visão? Entendeu o mistério? Se você não aprender a lidar com Eliabe, você vai dançar na mão do gigante. Porque o gigante leu ele direitinho, sim ou não? Sim. Mas ele ficou naquela frequência? Davi talvez ele não tinha aparência de guerreiro, mas ele tinha coração de guerreiro. Não. Fala pro seu irmão, eu tenho coração de guerreiro. Tô vendo que tá nem parecendo, mas eu tenho coração de guerreiro. Fala assim, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Fala assim, eu sou teimoso. Eu vou até vencer. Fala, irmão, eu vou até vencer. Não é possível, irmãos. Irmão, você precisa aprender a confessar sua vitória. Porque o diabo ele é bom para declarar sua derrota. Aí você fica, vou vencer. O diabo fala assim mesmo, estou achando bom. É desse jeitinho que eu quero seu ânimo. Nós precisamos aprender a confessar a nossa vitória, irmão. Quem está pegando a visão, sim ou não? Davi era bonito, era ruivo, não tinha cara de guerreiro, mas tinha coração de guerreiro, irmão. E um guerreiro que, fala a verdade pra você, viu? Brincadeira não. Sim ou não? 45. E esse 45 aqui é para me encerrar. Se você não entendeu aqui, nós vamos embora lanchar. 45. Davi, porém, disse a quem? Depois de tudo que ouviu, o que ele fala? Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Uau! Irmãos, Davi por 5 vezes declarou a vitória contra os filisteus. Quantas? Só nesse momento. Até agora você não declarou nenhuma. Num culto de 2 horas. Fala para o seu irmão, me ajuda. Faz isso com o pastor, não. Eu quero ver você arrebentar. Eu quero ver você ser feliz, irmão. Davi, nesse encontro, ele declarou 5 vezes na fala que ele teve. Fala assim, no direito de fala. 5 vezes ele declarou que o guerreiro ia tombar e que ele ia ser vencedor. Num culto de 2 horas, você não conseguiu declarar nenhuma vez que você vai vencer. Tem algo de errado com nós, irmão. Nós estamos crentes meio baqueados mesmo. Jesus está falando que nós vai vencer, nós estamos assim, será? Jesus fala, pelo amor de Deus, me ajuda, o guerreiro está aí, o gigante está aí. Se posicione. Começa a declarar sua vitória na sua casa, na sua empresa, nos seus sonhos, nos seus objetivos, no seu curso, naquilo que você está fazendo. Começa a declarar a vitória, irmãos. Lá em casa, nós não gostamos de história triste. Ah, pai, sabe que vai dar certo? Eu falei, minha filha, vai dar certo, já deu certo. O negócio é o seguinte, nós vamos arrebentar. É, pai, eu falei, pode ficar tranquilo, vai dar certo. Vamos fazer a correria, você vai ver, vai funcionar. Pronto. Ah, não vem com essa frequência não, que eu estou em outra. Estou acelerado. Ah, pai, sei o quê. Não, vamos subir, vem comigo que vai dar certo. Vamos lá, vamos resolver. Eu levei ela, resolveu. Falei, pai do céu, foi do jeito que o senhor falou. É do jeito que eu estou falando. Vem nessa minha que você vai dar certo. Não fique nessa velha, o céu ouvido, não, será que vai? Não, vai dar tudo certo. Depois ela vai contar o testemunho aqui, como foi a parada. Eu não posso atropelar. Mas, entenda isso. Aprenda a confessar sua vitória, irmão. Porque o diabo é ligeiro para confessar a sua derrota, viu? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Eu amo isso aqui, irmãos. Agora olha o versículo 48. Sucedeu o que? Levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com quem? Apressou-se. Quem apressa? Hã? Então o gigante levanta, se ou não, e vai. Mas quem anda mais depressa? Nosso maior problema. No lugar que eu tenho que ser ligeiro, eu quero ficar parado. No lugar onde eu tenho que acelerar, eu quero ficar. Mas para que ligou esse zap? Eu estou fazendo um frio lascado. Quando está calor, reclama. Sim ou não? Sim ou não? Aí que eu falei, porque tem como diminuir. Eu falei, irmão, não tem como diminuir o ar, você traz sua blusa.
Você sabe que aqui está frio. Vem de blusa, se você sente muito frio. Porque não tem como diminuir o ar. É esse ambiente aqui que é bom. Pegou a visão? Pegou a visão? No momento certo. Entendeu? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Quem está comigo? O que diz aí no 48, irmão? Sim ou não? Quem que apressou? Davi ou Golias? E a gente fica aqui toda vez deixando quem apressar? O Eliabe, o gigante, o Golias. E a gente fica aqui. Não quer apressar não, irmão. A casa está ruim e a gente está aqui. Eu vou pedir o pastor para orar. Não, irmão, você que é o sacerdote da sua casa, eu posso te ajudar. Mas você tem que tomar uma postura. De levantar na madrugada, mandar a mão nos portos. Ô, Satanás, sai daqui agora. Eu que mando esse trem aqui. Essa casa aqui é minha, de Jesus. O valente aqui é ele. Eu estou falando na autoridade do nome dele. Irmão, eu estou pregando para gente inteligente. Eu estou te entregando chaves preciosas. E olha que eu nem consegui pregar a palavra. Tem um tanto de trem que eu pulei. E depois eu vou ter que postar as frases, que não dá nem para falar. Porque se cada frase que eu falar, eu aumento mais a palavra. Eu já estou estourado. Irmãos, as varoas, as irmãs precisam se posicionar como mulher sábia. Pegou a visão, irmãos? Porque essa função é da mulher, ela tem que ser sábia, porque quando ela é sábia, ela edifica. Quando ela é tola, quem está falando? Isso não é machismo, isso é um decreto na palavra. Se você é sábio, você edifica. Se você é tolo, você destrói. Pronto, acabou, é simples assim. E não adianta temar. Quem pegou, irmão? O homem tem condição de edificar um lar? O homem constrói, edificar, está na mão dá valor, irmão. Quem está entendendo o mistério? Então entenda, fala comigo, eu preciso aprender a me antecipar. Irmão, quem correu aqui, fala comigo, foi o Davi. Para encontrar com quem? Entenda, nós estamos correndo do problema e o Davi está correndo para enfrentar o problema. Quantos problemas do ano 2023 você fugiu que te alcançou em 2024? Que você achou fugindo ia dar certo? Hã? Quanto juro está pagando porque fugiu do acerto? Está pagando juro porque não quis negociar na época certa? Toda vez que você força, você perde. Pegou a visão? O negócio é correr para o confronto e não fugir da batalha. Está entendendo, irmãos? Porque você já tinha declarado que a vitória era sua. Quem está entendendo, irmãos? Então Deus está te ensinando a andar numa frequência da presença onde você não foge do gigante. Você corre para enfrentar o gigante. Eu profetizo na Refrigério, Deus vai levantar um povo, uma igreja, que vai avançar para resolver, para enfrentar seus gigantes, e não fugir deles, gigantes na casa, na família, no emocional, no conjugal, no familiar, no financeiro, no profissional. Entenda, eu profetizo, pessoas que entendem a visão de Davi, que entendem a frequência que ele estava, ele não fugiu do gigante, ele correu, se avançou, para enfrentar o gigante. Uau! Será que só eu estou entendendo isso, meu pai? Quantos problemas você arrumou no seu casamento que você não quis enfrentar? Alguns gigantes. Ficou fugindo. Depois nós conversa. Depois nós fala. E o trem foi acumulando. Daí foi, pastor, deu certo? Não, está tudo bagunçado. Pois é. Aprenda com Davi. Vamos conversar essa semana, não foi muito legal. Tem hora que eu falo para você precisa me amar. É legal falar isso, né? Quem já falou isso? Só o pastor que é bobo. Eu falo, você só precisa fazer uma coisa. Ela fala o quê? Me amar. Só cuidar de mim, irmão. Você tem que me amar. E ela fala, sério. Você só precisa me amar muito. Não é verdade? Ela está vermelhinha lá, tem que engraçado. Nós precisamos aprender a correr para o confronto, irmãos. E parar de ficar fugindo dos problemas. E esse gigante, irmão, não foi anjo que matou, não. Foi o Davi mesmo. Tem gigante que não adianta contar com anjo, não. Tem gigante que não adianta fazer campanha, fazer oração, fazer propósito. Nada. É você e o Golias. Ou você se adianta e manda a pedra, ou ele vai se adiantar. E aí vai dar B.O. Tem coisa que as pessoas querem que eu resolva, que eu falo. Ixi, é o gigante que se adiantou. E você perdeu, levou espadada. Está entendendo, irmão? Davi corre. 48. 47 ainda.
Nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas minhas mãos. Davi profetizou a queda. Sucedeu o que? Levantando-se o filisteu indo encontrar-se com Davi. Apressou-se Davi e correu ao combate. Ao quê? Ao combate. A encontrar-se com o quê? Nós foi ensinado a fugir do quê? Do combate. Mas você está aprendendo hoje, você tem que encarar os combates da sua vida. Quem está pegando a visão? 19, fique de pé, por favor. E Davi pôs, isso aqui para mim, 49, perdão. Vou até ser de pé. E Davi pôs as mãos no alforje. Tomou dali o quê? Tinha quantos? Quantas? E com a funda o quê? E feriu o filisteu na onde? Sem direito de levantar. Porque tem um gigante. Ou você derruba ele de uma vez, ou infelizmente vai dar B.O. E a pedra se lhe o quê? Na testa. E o quê? Olha o versículo 50, quem está comigo? Assim Davi o quê? Você consegue falar essa frase com o olho fechado? Davi prevaleceu. Você consegue fechar os olhos e falar assim, eu vou prevalecer. Contra os gigantes que aparecerem. Fala assim, eu vou prevalecer. E nada vai me impedir de viver a vitória que Deus tem para mim. Prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma feriu o filisteu e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi o quê? Uau, irmão. Posso falar? Você vai ficar chateado, não? Não? Você vai pôr a mão nas minhas palavras? Posso falar? Tem hora que a gente vem para o culto e tudo que a gente quer é uma espada. E Deus está falando, você só precisa de uma pedra. Está buscando a coisa errada no culto porque não está entendendo a frequência. Me dá uma espada que eu vou derrubar o gigante. Deus falando, não, você precisa de uma pedra, você não está entendendo a frequência do culto. A gente entra querendo espada e Deus está falando, só tem que arrumar uma pedra. É só uma pedra, só uma pedrada. Depois pode vir a espada, mas por enquanto você precisa só de uma pedra. Pegou a visão? A Bíblia fala que Davi pega a própria espada do gigante, corta-lhe a cabeça, leva ao rei. E diz a Bíblia que Davi guarda a espada de Golias. Ela aparece lá na frente depois, na casa do sacerdote, Davi pega ela de novo. Mas entenda isso. Nesse culto hoje você só precisa de uma, fala do quê? De uma pedra. Bem acertada. Na frequência certa da fé. Pegou aí? Bem acertada. Na frequência certa da fé. E você vai viver algo extraordinário de Deus. Irmão, Deus nesse ano está nos entregando palavras tremendas. Não tem como você não viver um milagre com uma instrução dessa. Eu falei para Jesus, Jesus, eu não quero vir num culto que eu não entenda onde o Senhor está fazendo, onde o Senhor está movendo, onde o Senhor está manifestando. Eu quero estar num ambiente que eu entenda onde o Senhor está se manifestando. Eu não quero vir num culto onde eu não entenda a frequência que o Senhor está movendo. Um culto onde eu tenho que ser espiritual e eu estou sendo carnal. Um culto onde eu tenho que ser um adorador e eu estou sendo, infelizmente, um frio. Um desesperado, onde eu só preciso confiar. Vim num culto desesperado por coisas. E Deus está falando, entra na frequência da confiança, meu querido. Só confia em mim, eu não falei que vou dar. Deus está falando com alguém aqui. Deus falou que vai dar, que vai entregar, que vai fazer, que vai operar, que vai abrir a porta, que vai abrir a porta do acesso. E Deus está falando, só aprenda a confiar. Eu já vejo gente aqui bem rico. Eu visualizo pessoas aqui muito ricas. Fala para o seu irmão, o melhor tem um problema.
é o preço que geralmente a gente não quer pagar. Queria que você fechasse só os seus olhos, colocasse a mão no seu coração. E eu quero orar por você. Onde você está aí mesmo? Essa palavra é muito pessoal, ela é muito dirigiva. Tem uma veia de revelação nessa palavra muito profunda. Eu tenho mais umas 7 frases ali que eu não consigo falar, porque se eu falar eu tenho que pregar. Depois eu vou postar no grupo da igreja e você vai aplicar algumas coisas. Você tem essa opção de aplicar ou não? Você tem essa opção de sair daqui com o alforje cheio de pedra, 5 pedras, ou sair com o alforje alegrinho rodando e não ter nada para atacar quando você encontrar seu gigante. Você tem essa opção. Mas eu vou orar para os corajosos, que tem coragem de descer no ribeiro. As pedras é descendo e não subindo. Esse é o problema. A Bíblia vai dizer que Davi desceu no ribeiro para pegar as pedras. E nós quer catar pedra subindo. Pedra subindo não tem, só tem descendo. Ou você desce ou não tem pedras no alforje. 5 pedras. Um era oração, outro jejum, outra adoração, outro louvor. E aí vai. 5 pedras. Quando você encontra o seu gigante, você só tem a funda e o alforje vazio. Essa realidade hoje vai mudar. Lá na sua empresa hoje, eu profetizo, você vai ter munição para usar. Deus vai mudar a sua história. Talvez você confiou em pessoas, achou que ia mudar por pessoas. Deus está falando, não, é eu quem vou fazer na sua vida. Não fique confiando em pessoas. Talvez você confiou num curso, em algo. Não, irmãos, isso agrega valor, agrega conhecimento, sabedoria aí. Na verdade, quando ela encontra com a inteligência, irmãos, coisas extraordinárias acontecem. A sabedoria que vem do alto, porque a do homem ela é diabólica, ela é animal, ela não serve para nada. Mas a do alto, irmãos, ela é poderosa. A Bíblia vai dizer que a sabedoria edificou só 5 colunas. Um dia eu vou pregar sobre as 5 colunas da sabedoria de Deus. Hoje eu não tenho tempo para falar, mas um dia vocês me cobram, eu vou pregar sobre as 5 colunas da sabedoria de Deus. Eu vou falar sobre os 5 espíritos de Deus que um homem muito conhecido tinha e deu errado. Nessa noite eu quero te entregar essa mensagem para o seu coração. Aprenda a ler a frequência da sua casa, da sua empresa, dos seus negócios. Aprenda a ler a frequência do seu casamento. Aprenda a ler a frequência da sua esposa. Esposa, aprenda a ler a frequência do seu esposo. Respeita o limite. Respeita algumas coisas. Tem hora que você está ranchosa demais, está goteirinha demais. Entenda isso. Solteira, aprenda a analisar. As casadas, aprenda a ler a frequência de uma empresa. Seja humilde para entender que o outro acertou. E tem coisas que você precisa aprender, que você não sabe todas as coisas. Quando você para de aprender, você começa a morrer. Porque todo mundo que para de aprender, que é autossuficiente, começa a morrer. Todo mundo que sabe de tudo está vivendo uma vida complicada. Nós precisamos ser humildes para falar, eu errei mesmo. Ano 2023 eu errei. E por isso eu estou vivendo algumas consequências no ano 2024. Mas eu vou mudar. Eu vou aprender a ler essa frequência. E eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família ainda esse ano. Assim diz o Senhor para a sua casa, Refrigério. Para cada casa da Refrigério, quem está na internet, quem está me ouvindo. Assim diz o Senhor para a sua casa nessa noite. Você que está aqui nesse culto, você está sentindo essa presença que está te guiando a vencer, a tomar posse, a estar com a verdade. Talvez a aparência falar, não parece um guerreiro, mas o coração é de um guerreiro, o coração de um leão, o coração tem uma força de um búfalo selvagem. Uau! Nessa noite eu profetizo sobre a sua casa. Quando você se levantar e sair desse ambiente, eu profetizo que você vai sair numa frequência onde Deus vai falar na sua mente. E coisas que você precisa fazer, você vai fazer, porque você vai ter coragem, ousadia. Você não vai ficar, na verdade, escutando Eliabe. Você não vai ficar escutando, na verdade, um gigante, não. Você vai escutar aquilo que Deus está falando com você agora no seu espírito. Porque Deus agora está sintonizando no seu espírito. É Deus em espírito sintonizando no seu espírito. E Deus está falando com você agora. E eu profetizei em nome de Jesus que ainda esse ano você vai viver algo sobrenatural da parte de Deus. Se você não subir a sua frequência, você vai ficar conversando só com Eliabe e nunca vai conversar com o rei.
Eu vou falar de novo. Se você não subir a sua frequência, você vai só ficar conversando com Eliabe e nunca vai conversar com o rei. Davi, quando subiu a frequência, ele falou com o rei: nessa noite Deus está te chamando a falar com o Rei dos Reis. Com a mão no seu coração, quero profetizar sobre a sua vida. Nessa noite, tudo aquilo que abaixou a sua imunidade espiritual, abaixou a sua frequência a ponto de você não se enxergar mais como um vitorioso, como um guerreiro, como um empresário de respeito, como um empresário bem sucedido, um empresário em nome de Jesus, irmãos, que vai acessar coisas grandes, um funcionário que vai crescer, um irmão que vai mudar, vai começar a estudar, fazer uma faculdade, fazer um curso que vai agregar valor na sua história, profissionalizante, que vai agregar valor onde você vai, em nome de Jesus, irmãos. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que o Eliabe que abaixou a sua frequência, que o gigante que abaixou a sua frequência, eu quero dizer nessa noite, Deus manda te dizer: você é mais do que vencedor. Esse gigante não pode te parar. Eu vou falar de novo: esse gigante não pode te parar. Não pode parar sua casa, não pode parar sua família, não pode parar sua empresa. Nada pode te parar se você entender que Deus está te dando a ordem. Em nome de Jesus, você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. A unção desse domingo é outra, igreja. A unção desse domingo é para te fazer um guerreiro novamente. Então feche seus olhos nessa noite e se veja um guerreiro vencendo na batalha. Se veja um guerreiro vencendo na batalha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu dar, diante do teu dar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu dar, diante do teu dar. Levante as suas mãos assim, ó, como vai receber pedras para pôr no alforje. Eu profetizo nessa semana. Domingo que vem já é março. Primeiro domingo de março. Tem pessoas que entrou aqui que eu consegui, pelo dom do discernimento de Deus, ver que Deus está te levando numa frequência altíssima. Você já sabe, quando você encontrar o Eliabe, o que você tem que fazer. A Bíblia vai dizer que Davi se desviou dele, não deu voz, não ficou ouvindo, não deixou Eliabe acompanhar ele. Tem Eliabe que precisa sair da sua vida, que precisa sair da sua casa, que precisa sair da sua história. A Bíblia vai dizer que Davi se desvia dele e vai para o propósito encontrar o rei. Nessa semana eu te profetizo sobre a sua vida. Deus vai te ensinar a desviar dos Eliabes e enfrentar seus gigantes. Em nome de Jesus eu creio. Você vai prosperar ainda nesse mês de março. Você vai viver um milagre extraordinário da parte de Deus. Pessoas que estão aqui pela internet, estão aqui nesse culto, se prepare. Você vai, na verdade, viver um milagre extraordinário. Você que acredite nisso, aplauda o Senhor bem forte e diga: eu creio no nome de Jesus. Fala comigo: eu acesso. Fala: eu recebo no nome de Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Vai em paz debaixo dessa palavra no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.